Bem-vindos a mais uma aula do curso Cuidado e Conforto com Tena. Nessa aula vamos receber a Márcia Chorro, que é psicóloga, para conversar com a gente sobre a alimentação e a atenção que precisamos dar para esses momentos em que auxiliamos ou que de fato alimentamos as pessoas que são cuidadas por nós. Já organiza o espaço aí para não ser distraído por qualquer coisinha e vem com a gente! Olá, que bom ter você aqui para mais esse bate-papo informativo sobre cuidados com a pessoa idosa. Meu nome é Márcia Chorro e eu sou psicóloga. E essa é mais uma aula do nosso curso Cuidado e Conforto com Tena. O tema de hoje é a alimentação. Não pense que para cuidar da alimentação de uma pessoa idosa ou dependente de cuidados, você precisa ser um chefe profissional, mas é fundamental prestar atenção a alguns detalhes cruciais. Os princípios de uma alimentação saudável são simples. Ela precisa ser saborosa, colorida, equilibrada e variada. Sempre que possível, ofereça os alimentos que a pessoa mais gosta. Além disso, o alimento deve ter uma boa apresentação e ser servido, de preferência, no mesmo local e horário da família. É muito saudável que a pessoa cuidada participe da rotina da casa. Afinal, é o ambiente dela. Lembrando também que água é alimento. A sensação de sede é um estímulo cognitivo que diminui de intensidade à medida que envelhecemos. Então é comum pessoas idosas não sentirem sede, apesar de necessitarem de hidratação tanto quanto uma pessoa jovem. Por isso, tenha paciência. Ela não se recusa a beber água para contrariar, criar caso ou dificultar as coisas. Ela apenas não sente sede como antes. Mas querendo ou não, todos nós precisamos, em média, de 2 litros de água por dia, pelo menos. Mas claro que isso varia com o peso. Uma boa estratégia para garantir a hidratação diária é a seguinte: separe numa jarra 6 a 8 copos de água e ofereça pequenas quantidades em vários intervalos, interrompendo esse processo às 18 horas. Assim, talvez ela não precise se levantar durante a noite para usar o banheiro. Haverá um menor risco de queda e uma maior qualidade do sono. Sucos, chás e outros líquidos também contam, mas a água pura é mais saudável e indispensável, ok? E nunca se esqueça de que para oferecer alimentos ou líquidos, é fundamental conhecer o estado de saúde da pessoa cuidada e seguir todas as orientações médicas. Muitas doenças impõem cardápios bem específicos e limitam a quantidade de líquido que pode ser ingerida diariamente. Vale muito conhecer a fundo as peculiaridades, dificuldades, gostos e restrições de cada um. Agora, para melhorar ainda mais esse momento, aqui vão 8 dicas para você preparar a alimentação com o cuidado e carinho necessários. Prepare os alimentos com todo o cuidado e higiene necessários. Os idosos são mais vulneráveis a intoxicações e outras complicações alimentares. Então, esse fato merece extrema atenção. Se a pessoa cuidada estiver sem apetite, ofereça frutas, sucos, gelatina, purês e outros alimentos fáceis de comer. Mas se a falta de apetite for frequente, isso merece uma investigação. Vale entender se está acontecendo algo, se ela está preocupada, passando por algum estresse e, claro, conversar com um médico. Sempre estimule a pessoa cuidada a executar suas próprias tarefas, obviamente dentro de suas possibilidades. Assim, a sua capacidade funcional será preservada e ela será mais independente. E a independência faz muito bem
para preservar a autoestima. Se for preciso, corte os alimentos e ofereça em pequenas quantidades, evitando na mesma colherada uma dupla consistência. Por exemplo, purê de batata e carne. A pessoa pode sentir o purê e tentar engolir sem mastigar, o que poderá provocar engasgo ou outras consequências bem mais graves. Ainda para evitar o engasgo, jamais ofereça líquidos ou alimentos à pessoa sem ela estar confortavelmente sentada. Além de engasgar, ela poderá broncoaspirar, ou seja, o alimento irá para o pulmão. E sabe quem vai lhe agradecer? A pneumonia. Evite também que o idoso se deite logo após a refeição. O ideal é permanecer sentado ou levemente reclinado por pelo menos 30 minutos. Vamos lembrar que a digestão da pessoa idosa é mais lenta. A pessoa cuidada pode ter as funções psicomotoras preservadas, mas apresentar algum comprometimento cognitivo. Por exemplo, movimenta-se bem, mas não compreende tudo o que está acontecendo ao seu redor. Nesse caso, dar ordens verbais pode funcionar como alertas para que elas façam o que é preciso, como por exemplo, segure o copo, mastigue a comida, beba a água, sente-se na cadeira e etc. Detalhe muitíssimo importante: dar ordens não significa ser rude e severo. O importante é orientar com respeito, sempre. Algumas vezes, a recusa alimentar pode estar associada a problemas bucais, lesões na boca, próteses mal posicionadas, dificuldade de deglutir e etc. E por isso é muito importante que o cuidador tente entender o que está acontecendo. Seja sempre um bom observador e crítico. Tudo o que passamos aqui é importante, mas não podemos, de forma alguma, esquecer do zelo pela hidratação, que é fundamental para o funcionamento equilibrado do nosso corpo. Mesmo se a pessoa tiver incontinência urinária, não deixe a hidratação de lado. A desidratação é um sério problema que coloca a nossa vida em risco. Então, muita atenção aos primeiros sinais de desidratação, como fraqueza e indisposição para realizar as tarefas do dia a dia, dores, tonturas, boca seca, redução da interatividade com o ambiente e com as pessoas, sonolência excessiva, diminuição do apetite, alterações na urina que envolvem redução da quantidade, cor amarela escura e cheiro forte, aumento do número de respirações por minuto, aumento dos batimentos cardíacos, diminuição da pressão arterial e até mesmo confusão mental. Sobre esse tema, veja a seguir um vídeo de um dos nossos parceiros e especialistas. Olá a todos, meu nome é Miriam Najas, eu sou nutricionista, trabalho na Escola Paulista de Medicina, sou especialista em envelhecimento e trabalho com alimentação de idosos há mais de 30 anos. E hoje aqui eu vou falar com vocês a respeito dos 10 passos da alimentação saudável. Esses 10 passos são 10 passos recomendados pelo Ministério da Saúde aqui do Brasil. São 10 passos bem interessantes e qualquer pessoa que queira pode ir até ao site do Ministério da Saúde e baixar esses 10 passos por lá. Mas a gente vai começar pelo primeiro passo. No primeiro passo, nós temos aqui: faça pelo menos 3 refeições por dia e 2 lanches saudáveis. Isso é uma recomendação. 3 refeições significa tomar café da manhã, almoço e jantar e comer alguma coisa no meio dessas refeições, ou seja, 2 lanches saudáveis, que significa comer frutas. E o importante, não pule refeições. O segundo passo, ele pede para que a gente sempre inclua
pelo menos 6 porções do grupo de cereais. Nós precisamos comer arroz, nós precisamos comer os pães, nós precisamos comer as massas, precisamos comer as batatas, que são os tubérculos, as mandiocas, enfim, nós não devemos cortar estes alimentos da nossa refeição. É muito importante que a gente inclua estes alimentos. E também é muito importante que a gente consiga comer os grãos integrais, sempre de preferência para aqueles alimentos que sejam mais integrais, da sua forma meio natural, eu diria. O terceiro passo é um passo bastante importante, que ele está dizendo para que a gente coma pelo menos 3 porções de legumes ou verduras por dia. Esses legumes, sem contar a parte das frutas como sobremesas ou mesmo as frutas como lanches, essas verduras e legumes, eles são muito importantes para nós porque eles são as nossas fontes de fibras. Nós temos uma necessidade de fibra que é bastante alta, então as vitaminas, os minerais e as fibras nós vamos conseguir exatamente vindo deste tipo de alimento, que significa comer legumes e verduras cruas ou cozidas e frutas diariamente. Isso pode ser em qualquer horário, como eu já disse. E aí nós vamos para o nosso quarto passo. Neste quarto passo da alimentação, nós temos uma brincadeira que fazemos com esse quarto passo, que significa dizer que Deus é brasileiro, porque Ele fez com que a gente tivesse o hábito de comer arroz com feijão. E o que o quarto passo diz de uma alimentação saudável é que este que é o hábito do brasileiro, ele precisa ser respeitado e mantido. Arroz com feijão é uma mistura que nos dá uma proteína vegetal de excelente qualidade e devemos sempre utilizar o arroz com feijão, porque ele vai fazer parte da nossa vida, da nossa saúde. O quinto passo, ele nos diz para que diariamente a gente consuma até 3 porções de leite e derivados e pelo menos 1 porção de carnes nessas refeições. Quando a gente fala carne, nós estamos falando de aves, estamos falando de peixes, nós estamos falando dos ovos, ou seja, nós estamos falando das proteínas animais. E o leite é extremamente importante, por quê? Porque ele está ligado à nossa grande fonte de cálcio, nós precisamos desse alimento. Então, tomar leite, tomar pelo menos 3 porções de leite e seus derivados. Então, aí inclui o iogurte e inclui os queijos por dia. E pelo menos em uma dessas refeições eu ter 1 porção das carnes realmente vai fazer uma grande diferença para nós em termos de proteína animal e o cálcio. E aí nós vamos lá para aquele sexto passo, pelo menos 1 porção por dia, que é o nosso maior controle, da parte dos óleos vegetais, do azeite, da manteiga e da margarina. Comer excesso de gordura, eles não são altamente recomendados. Eu tenho que comer porque eles vão ajudar a absorção das vitaminas, mas não necessariamente eu preciso comer tanto o óleo vegetal quanto as gorduras saturadas, que é a manteiga e a margarina. No sétimo passo da alimentação, ele pede para que a gente evite os alimentos industrializados. Eu costumo brincar, a melhor gôndola do supermercado a gente tenta cortar, tá bom? Então, onde tem os bolos, onde tem as sobremesas aeradas, onde tem as guloseimas de um modo geral. Por quê? Porque ali eu tenho uma mistura de farinha com muita gordura. Então, a ideia é que a gente retire os refrigerantes, os sucos industrializados e também consiga retirar esta parte desses doces e doces recheados, enfim, principalmente das sobremesas. Isso, usar como regra da alimentação é ruim. Às vezes, claro que nós podemos comer, mas não como regra. No oitavo passo, diminua a quantidade de sal que você consome. Se você conseguir retirar o saleiro da mesa, já é uma grande coisa. Mas se você puder usar um alimento preparado com sal e outro não, por exemplo, coloca sal no arroz e não coloca no feijão. Essa mistura já faz uma quebra enorme na quantidade de sal que você vai consumir diariamente. Mas retirar o saleiro da mesa é o primeiro ponto que a gente deve fazer. No nono passo, nós vamos ter a ingestão hídrica. Então, tomar 1 litro de água por dia, ou seja, 4 copos, já são suficientes para aquilo que é a nossa grande necessidade. Não exagere de tomar muita água junto às refeições, mas procure tomar em pequenos goles durante o dia todo. E no 10º passo nós vamos ter exatamente aquela recomendação: pratique atividade física.
30 minutos de atividade física todos os dias ou de segunda a sexta-feira. Vamos fazer com que a nossa vida se torne mais saudável. Se a gente ainda por cima conseguir evitar com isso tudo uma quantidade de bebida alcoólica em excesso, estaremos cumprindo os 10 passos de uma alimentação bastante saudável. O que acharam do conteúdo dessa aula? Para que todas essas informações sejam úteis para você, é preciso entender que tudo que você se propõe a fazer deve ser feito com muito respeito. Faça com que a pessoa cuidada se sinta digna e, além de sua independência, preserve ao máximo a sua autonomia e respeite seu espaço e seus momentos. Melhor do que ser capaz é ter liberdade de escolher o que fazer. Terminamos a nossa aula e espero que você tenha refletido e aprendido bastante. Te vejo na próxima aula. Até lá!